Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Irmãs e irmãos queridos, sejam muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma alegria imensa estarmos aqui juntos, já estávamos com saudade desses momentos de estudo e do Evangelho no nosso lar. Cumprimentamos a todos vocês que estão chegando, nós temos mensagem desde 19h30 aqui no nosso chat. É uma alegria recebermos todos e vamos construir este momento juntos. Cumprimentamos o querido Carlos, gratidão por esta oportunidade de aprendizado juntos. As intérpretes para Libras, Eliane Carvalho e Tainan Chinun, ambas do GES. E os nossos queridos convidados de hoje, Simão Pedro de Lima, membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, de patrocínio Minas Gerais, e Pera Capello, trabalhadora do Grupo Espírita Paulo Estevam, de Fortaleza, Ceará, palestrante espírita e facilitadora do Oeste. E também cumprimentamos a todos os nossos parceiros de transmissão simultânea, que vão levando esse programa, esse nosso estudo, para diversos corações. Muito bem. Saudações fraternas a você que nos acompanha de casa. Satisfação imensa, Lu, estarmos aqui no trabalho. O nosso acolhimento muito fraterno nesse retorno ao Simão, a querida Pera e as nossas queridas intérpretes. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Vamos abordar os temas dentro das instruções dos Espíritos, deixai que venham a minhas criancinhas e bem-aventurados os que têm fechado os olhos. Antes de nós fazermos a primeira pergunta, vamos destacar aqui um comentário da Nádia Rosa, que colocou às 20h04. Boa noite, estudei com vocês em off. Corri para alcançá-los no dia, na hora em que vocês estejam ao vivo e hoje consegui. E desde já, parabéns, muito esclarecedor, com simplicidade e amor. Parabéns a você, que fez toda essa jornada de estudo e está aqui junto com a gente. Gratidão, querida, pelo seu comentário. E a todos vocês que estão aqui, vamos colocando os nossos comentários, aproveitando a presença do Simão, da Pera, vamos trazer os nossos questionamentos, as nossas dúvidas. Então, a primeira pergunta que a gente faz é para o Simão, é do item 18 desse capítulo 8º, das Instruções dos Espíritos, e é uma mensagem de João Evangelista, uma mensagem muito linda, muito sensível. Segundo João Evangelista, a quem se dirigiam essas palavras do Cristo, Simão? Deixai que venham a minhas criancinhas. E qual o seu significado? Boa noite, Luziane, Carlos, Pera, nossas intérpretes de Libra. Muito boa noite aos que estão conosco, né, recomeçando o estudo dessa quinta-feira. Uma alegria estar aqui de volta, depois de um certo tempo. Para mim é uma alegria, nessas quintas-feiras, poder participar aqui com vocês. E essa ideia trazida hoje, nas instruções dos Espíritos, nesse aspecto de deixar e vir as minhas criancinhas, é uma forma simbólica que o Cristo utiliza-se, valendo-se da ideia da pureza que a infância tem. Não a pureza do espírito em estado de infância, mas aquela pureza, aquela confiança, aquela simplicidade, aquela esperança que a infância tem. Né? O olhar da infância é de total entrega, de total confiança. Então, Jesus traz o simbolismo da infância, daquilo que nós chamamos da puerilidade, né? da infância. Então, nesse simbolismo, ele vai chamar a atenção do conhecido, do visto, para aquilo não visto, não conhecido, para as entrelinhas da fala, que é o convite que ele faz às pessoas que Kardec os chama, ou melhor, o Espírito aqui, João Evangelista, os chama de infância da intelectualidade, ou seja, a infância não do intelecto, mas a infância da intelectualidade. As pessoas que ele chama aqui, né, das almas que estão nas regiões inferiores, das que clamam,
das que clamam auxílio, das que se entregam para serem auxiliadas, daquelas que clamam sabendo que serão atendidas, das que têm a confiança, das que padecem muitas vezes, mas encontram um fio de esperança no apelo que se faz ao Criador. Então ele chama a atenção para essas almas, aquelas almas que na linguagem do Cristo ele chamava de filhos do Calvário, né? Naquela linguagem que Humberto de Campos nos traz no livro Boa Nova, né? Os filhos do Calvário, mesmo no livro Contos e Apólogos. É para esse grupo que Jesus queria chamar a atenção. E ele conversava com qual grupo? Ele conversava com o grupo dos intelectuais. Ele conversava com o grupo daqueles que se diziam sabedores. Então ele traz essa figura, e é interessante a cena quando acontece, porque estão ali conversando os discípulos, discutindo quem seria o maior dentre eles. E aí Jesus chama a atenção, trazendo a criança, para que eles pudessem entender que é naquele espírito de infância que estaria o passaporte para o reino dos céus, né? Que estaria o depósito da confiança, né? As almas que clamam, que gritam, que precisam. E isso é o que, então, Kardec, ou melhor dizendo, o Espírito João Evangelista, propõe como sendo aquelas almas às quais Jesus dirigia aquele ensino, mas um ensino do refrigério, do reconforto. Aos outros, ele trazia o ensino da lei, mas para aquelas almas, para aquelas crianças, que ele dizia, não as impeçais, né, ele estava se referindo muito até aos gentios, que eram essas almas que desconheciam aquela lei, né? Não eram as ovelhas desgarradas, eram as ovelhas do outro aprisco, que ele dizia, né? Eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, como mostra o evangelista João. E é interessante a mensagem ser trazida pelo evangelista João, que é aquele companheiro, aquela testemunha, por assim dizer, ocular dos fatos. Então ele traz como que uma lembrança. Então, nós podemos ver no texto joanino a forma da nostalgia, da boa nostalgia, de fazer relembrar esses aspectos que muitas vezes nós deixamos de lado. Então, ali Jesus queria dizer que era necessário algumas vezes que nós nos fizéssemos como esse tipo, com essa infantilidade da puerilidade, não da ingenuidade, mas da puerilidade. É para essas que Jesus, então, dirigia esses ensinos, e João nos coloca que, de fato, eram essas almas as que precisavam efetivamente daquele alento, daquele refrigério que vinha da parte do Cristo. Excelente, Simão, muito bem. Nós vamos perguntar para Pira, aqui ainda dentro do item 18, para nos explicar, por favor, esse trecho de João Evangelista. Ele, o Cristo, foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que tocou para o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que, por sua vez, atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Obrigada, Carlos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre, irmão Jesus, invada os nossos corações e permaneça em nós. Eu queria fazer, antes de começar a tratar sobre a questão pontual, eu queria situar os nossos ouvintes, né, os que nos assistem e nos acompanham, esse capítulo, tá? Então, nós estamos estudando um capítulo que é Bem-aventurados os puros de coração, os limpos de coração. Esse capítulo ele faz parte do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 8. E a continuidade dessa fala de Jesus, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então eu vou destacar esse verbo, ver a Deus. Obviamente nós temos a necessidade de ver aquilo que nos atinge, nos
toca o sentido da visão, né? Então, a gente quer ver Deus, um Deus materializado. Tivemos até a oportunidade de materializá-lo, né? Dar a ele uma forma antropomórfica, né? Mas é interessante que Jesus pontua, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mais tarde nós vamos ainda tratar sobre a visão. E aí eu preciso fazer o seguinte destaque ainda. Aqui no texto, Jesus Cristo, que foi o iniciador do Espiritismo. Um destaque se faz necessário. O Espiritismo, propriamente dito, a palavra Espiritismo, ela foi cunhada por Allan Kardec. 1857, nós temos a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, e lá, no início, na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer: para designar coisas novas, são precisos termos novos. Então, ele cunha a palavra espiritismo como a doutrina, como conjunto de leis que vai estudar, daqui a pouco eu vou dizer o que é que ela estuda, o conteúdo dela, e cunha mais duas palavras. O espírita, aquele que estuda a doutrina espírita, também pode ser encontrado como espiritista. Mas Kardec, ao longo da obra, vai também nos apresentar que o espiritismo, como essa comunicação, o relacionamento, a solidariedade entre o mundo imaterial e o mundo material, existe desde que a humanidade é humanidade. Desde o aparecimento dos primeiros homens na humanidade, nós vamos ter essas relações entre os dois planos. O espiritismo como conceito genérico. Muito bem. Então, nós vamos precisar situar Jesus como o iniciador desse espiritismo. Onde é que nós vamos encontrar ele? Lá do preâmbulo do livro que é o Espiritismo, eu vou pontuar só o conceito rapidinho do que é o Espiritismo, para a gente saber se Jesus ele já tratou disso à época dele. Então, Kardec vai dizer, vai fixar o conceito de Espiritismo como sendo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Poxa, será, Pera, que Jesus falou sobre ciência de observação e doutrina filosófica? Em que termos ele tratou sobre isso? Da primeira, da ciência de observação, nós vamos encontrar Kardec conceituando a doutrina espírita como a ciência que vai observar, estudar a relação que existe entre os dois mundos. O mundo material dos espíritos encarnados, que Kardec vai pontuar como alma, e o mundo espiritual ou imaterial, o dos espíritos libertos, aqueles na erraticidade ou que já não precisam mais se incomodar, se preocupar com a reencarnação. Então, nós vamos ter, da primeira, da ciência de observação, essa relação entre os dois mundos, e da segunda, que é a doutrina filosófica, as consequências morais desse relacionamento entre os dois mundos. E aí a pergunta: onde é que nós podemos situar Jesus realmente como iniciador do Espiritismo? Porque João vai tocar sobre isso. Da ciência de observação, nós vamos tirar que Jesus falava o tempo todo: na casa de meu pai há muitas moradas. Constrói primeiro o reino dos céus em teu coração, que tudo mais te será dado. Então, Jesus falava de um mundo diferente do mundo material. E das relações morais desse mundo, Jesus nos dizia que aquilo que nós fizermos aqui repercutirá nos outros mundos, nas nossas outras vidas. Tanto que ele propõe que nós façamos ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse, como uma proposta, efetivamente, da mais elevada teoria ou norma moral. Mas aí vamos situar ainda Jesus nessa fala, porque, pera, eu ainda estou meio assim, na dúvida, né? Terá sido mesmo isso? Então eu vou convidar vocês a fazer um pequeno passeio pelo Evangelho, bem rapidinho. Nós vamos encontrar em João 8:52, Jesus dizendo: antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. Poxa, mas nós sabemos que Jesus encarnou, filho de Maria e José, e que Abraão, fazendo uma pesquisa bem rápida, bem superficial, Abraão teria vivido 2000 anos antes de Jesus. Como é que Jesus, tendo vindo naquela época, já seria em plenitude antes mesmo de Abraão? Olha que coisa interessante. Então, daqui nós tiramos que Jesus é anterior e ele vem de algum canto. Beleza. Vamos já continuar.
Jesus vai dizer em João 10, capítulo 10, versículo 10, eu vim, e aí ele confirma que veio, eu vim para que todos tenham vida e que a tenham em abundância. Olha que interessante, já Jesus mostrando que veio de uma outra dimensão para o mundo material, e veio com uma missão. Mostrar para aqueles que aqui estão que é possível se ter vida, e vida em abundância. Beleza? Continuando. Em João 8,32, Jesus vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ele vem com uma proposta de nos libertar de alguma prisão. E essa libertação se dará pela verdade. A prisão é a da ignorância. A que nos coloca de olhos fechados para muitas coisas. Olha a relação com o tema. Gostoso isso. Aí nós, dando prosseguimento, lá em João 14,6, nós vamos encontrar Jesus dizendo, eu sou o caminho. Aí ele vai repetir agora duas falas dele. A verdade e a vida. Então, primeiro ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. E depois ele diz, eu sou a verdade. Conheça-me e você se libertará da prisão da ignorância. E eu vim para que você tenha vida. Conhecendo-me, você terá vida. E a relação entre aquele que vem de um outro plano para o mundo material, realizando uma proposta de mudança moral naquele que deseja conhecê-lo. Mas ainda estou assim na dúvida, Pera, será mesmo que é isso? Aí nós vamos para Mateus capítulo 11, 28. E aí nós vamos encontrar Jesus dizendo assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados ou então aflitos em outras traduções. Encontramos aqui Jesus se apresentando, garantindo o suporte às criaturas como o consolador por excelência. Todo aquele que estiver cansado, busque Jesus e encontrará o refrigério. Todo aquele que estiver aflito, busque Jesus e encontrará consolação. Ele, o consolador por excelência. Já estamos chegando no Espiritismo, nossa senhora, voando de 2000 anos atrás para 1857. Ainda, antes de chegar lá, nós vamos encontrar ainda em João 14, Jesus dizendo, eu pedirei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Jesus é o Consolador, mas ele pedirá ao Pai que nos envie um outro Consolador que permanecerá conosco, o Espírito de verdade que nós ainda não conhecemos, mas que permanecerá conosco. E isso é muito interessante, porque quando nós chegamos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Cristo Consolador, no item 3, nós vamos encontrar a confirmação de que o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo. Então, nós temos o Cristo e o Espiritismo de mãos dadas. Até porque o Espiritismo vai refletir os ensinamentos de Jesus, como o guia e o exemplo para que a humanidade possa seguir. E as últimas 4 mensagens desse capítulo, lá do tema Instrução dos Espíritos, nós vamos encontrar o Espírito de verdade reproduzindo falas de Jesus. Dentre elas, uma que ecoa em nossas mentes até hoje. Espíritas, amai-vos, que é o aspecto moral, propriamente dito, a condição de ver no outro um igual, amá-lo e auxiliá-lo nesse crescimento e a nós mesmos. E por derradeiro, instruí-vos, que é o aspecto da educação, da libertação, do grilhão, da prisão da ignorância. Então, em todos os registros do ensinamento de Jesus, ele nos apresentam as relações com o mundo espiritual e a proposta de modificação moral da criatura, sendo, sim, o facho que iluminou as mentes, abrindo-nos os olhos para ver aquilo que nós não tínhamos condição de ver, em razão da cegueira da ignorância. Excelente passeio, Pera, que você nos conduziu. Muito obrigada. Vamos fazer uma pergunta para o Simão, que foi trazida pela Jeane Lima. Jeane, que está sempre aqui com a gente, e aí nesse recomeço ela aqui também.
ela destaca o item 18 e a expressão que está lá, digo-vos em verdade, a manifestação espírita se expande no horizonte. E ela pede, Simão, poderiam explicar a que se refere essa manifestação espírita? Seu áudio. Desculpe. Essa expressão é uma figura de linguagem, é uma metonímia. Quando se troca, nesse caso, o ser pela doutrina, faz uma inversão. Né? Você pode trocar o autor pela obra, né? Pode trocar o abstrato pelo concreto. Então, você, em vez de dizer a manifestação dos espíritos, e já que existe a doutrina espírita, então usou-se uma metonímia, uma figura de linguagem. Trocou-se o ser, o espírito, pela doutrina, a doutrina espírita. Então, é muito comum os espíritos utilizarem essa expressão, eles chamam de manifestações espíritas. No Livro dos Médiuns temos várias citações das manifestações espíritas, em vez de dizer manifestações dos espíritos. Não quer dizer uma manifestação dos espíritas, quer dizer uma manifestação dos espíritos, mas valendo-se de uma figura de linguagem, que nós usamos muito no dia a dia e não percebemos, usamos constantemente essas metonímias, né? Principalmente quando referimos a obra e o autor, né? Você vai dizer, eu vi Da Vinci, em vez de dizer eu vi o quadro pintado por Da Vinci, né? Eu ouvi Milton Nascimento, em vez de dizer eu ouvi uma música cantada por Milton Nascimento, e assim vai, né? Eu li Machado de Assis, em vez de dizer eu li o livro de Machado de Assis. Então, é uma figura metonímica, né? Uma figura de linguagem. Então, ele só fez isso, usou uma metonímia, alterando, né? Trocando o ser pela doutrina. Muito claro. Simão, o item 19 agora. A mensagem do item 19 é de um espírito protetor e amplia a análise das palavras do Cristo. Deixar que venham as minhas criancinhas. O que, em essência, explica esse espírito nessa mensagem? Essa mensagem e a abertura, né, a mensagem do item 18, de fato são complementares. Né? Ali, esse espírito protetor ele está apenas trazendo em maior profundidade aquilo que na superficialidade foi dito, né, quando dizia que ali a mensagem, as criancinhas seriam aqueles espíritos que gravitam nas zonas inferiores. E eu vejo aqui como um esclarecimento, essas zonas inferiores não significam os maus, significam os que padecem, os que precisam de amparo. E aqui ele vai fazer justamente essa lógica, né? Ele vai desenvolver esse raciocínio, mostrando quem são essas almas. Ele vai dizer as almas dos ignorantes que precisam de esclarecimentos, como bem colocou a Pera, o instruí-vos. Ele vai falar das almas que sofrem, os aflitos que precisam de amparo, conforme também bem colocou o Mateus 11, 28, aí, a Pera, sobre vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas, leve o meu fardo, suave o meu jugo. Então ele vem trazer para esses espíritos e vai trabalhar que o que na verdade vai esclarecer os ignorantes, vai amainar as dores, vai socorrer os aflitos, é a amorosidade. E aí ele vai trazer rapidamente a ideia que é o amor e a caridade, que são os elementos que darão esse refrigério, que são os pontos fundamentais que dão esse refrigério, que encontramos lá no item que foi dito pela Pera, no capítulo 6 do Evangelho, o amai-vos, né, antes do instruí-vos, a essência natural de um ser, né, criado por Deus. E, ao mesmo tempo, a caridade, como um dos elementos práticos da amorosidade, porque o amor puro e simples sentido, ele acaba não tendo efeito. Ele precisa ser demonstrado, ele precisa ser praticado. O amor por si só é um substantivo abstrato, mas a caridade é uma forma de dar concretude a esse sentimento. A caridade é a atividade, é a ação. Então ele vai trabalhar aqui justamente essa ideia, que não se abrandará o sofrimento, não se acalmará
a dificuldade, não terá o lenitivo para a dor, senão com o amor. Com esse amor, com a caridade, que, na verdade, são as mesmas palavras, né? Uma questão só que nós trouxemos para uma só, amor, mas se nós olharmos na estrutura grega, a caridade ela é uma das características do amor, né? O amor eros, o amor storgé, o amor phileo, o amor ágape, e temos o amor caritas, que é o amor desse sentido de compaixão, de sentimento. Então, caritas significa amor. Porque, felizmente, a estrutura grega tem várias palavras para explicar as características do amor. E isso facilita. Nós juntamos tudo numa só. Então, para nós, dá a impressão que caridade é uma coisa, amor é outra. E o apóstolo Paulo ele é interessante quando ele fala isso, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele diz, né, ainda que eu distribuísse todos os meus bens e não tivesse caridade. Porque as traduções, hoje, as modernas, elas trazem a palavra amor para essa fala paulina. Se olharmos as traduções mais antigas, e aqui Kardec utilizou-se, inclusive, ele utiliza isso no Evangelho segundo o Espiritismo, é a palavra caridade, ele não coloca a palavra amor. Porque a ideia do amor ela é muito genérica, e a caridade é uma forma, é uma maneira de expressão do amor. E aí, então, quando observa-se a tradução na sua literalidade grega, já que João escreve em grego, a palavra que ele usa é caritas. Ele não usa outro tipo de amor. E a palavra caritas é esse amor da compaixão. E aí dá para entender quando Paulo, então, vai dizer, né, nessa carta paulina, que foi escrita em grego, ele foi dizer justamente isso. Ainda que eu distribuísse os meus bens, que muitos entendem como caridade, ele diz, ainda que eu distribuísse todos os meus bens e desse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, nada me adiantaria. Então, é essa a ideia, por isso o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo essencial e forte. E quem traz a mensagem do fora da caridade não há salvação, que é uma mensagem só que existe nesse capítulo, só uma instrução do Espírito, é justamente o Espírito Paulo. Aquele que escreveu, enquanto encarnado, o Tratado da Amorosidade, na sua carta 1 aos Coríntios, no capítulo 13, é o que traz a mensagem fora da caridade não há salvação, onde reafirma a palavra caritas, ou seja, a palavra caridade, para entender que é o amor em ação, é o amor atuante. Então, é justamente isso que o Espírito coloca como essência para acalmar, como refrigério, como até estimulante, justamente a amorosidade, a caridade. E o Espírito aqui toma esse cuidado de colocar as duas palavras, a caridade e o amor, né? Que ele diz o amor expresso na caridade. Então essa é a ideia, né? É isso que se desdobra. E a frase do Cristo ela toma um sabor muito grande nesse sentido de ir até Ele, né? Vinde a mim. É esse o aspecto que nos falta, para ir a Ele, até Ele, com esse sentimento da infância, com esse sentimento da entrega, da confiança, como aquela criança que mal sabe andar e vendo a mãe, vendo o pai à sua frente, ela se desloca, sabendo que se cair o pai ou a mãe a amparará. E é essa a ideia, né? É esse se deslocar confiando, né? O que o pessoal na Idade Média chamava do passo, né, do passo de Deus, ou seja, lançar-se no vazio, porque aí era um passo em que Deus se segurava, ou nos segurava. Então é isso que se traz nessa mensagem, muito acalentadora, dizendo claramente para que confiássemos um pouco mais, para que tivéssemos mais serenidade nessa confiança, que não fosse uma confiança exigente, que não fosse uma segurança obrigatória, mas simplesmente uma confiança do tipo da infância, que vai caminhar sabendo que será amparada, será atendida. Lindo, Simão. À medida que você falava, e ao mesmo tempo quase o Gerson colocou assim, ó, às 21h57, bem o que você colocou também, a caridade é um amor em ação, bem anunciando essa assertiva, para que a gente não se esqueça e perceba esse movimento todo do amor, da caridade, dessa ação, que
nós devemos empreender. Pera, no item 20, aí a gente já começa a parte das instruções dos Espíritos, bem-aventurados que têm olhos fechados. E o destaque que a gente faz, a pergunta que a gente faz: não sei fazer milagres sem que o bom Deus o queira, afirma o Espírito Vianney, o cura d'Ars, nesse item 20. E continua ele: nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me. Mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Pera, poderias dizer nesse momento que não obtemos a cura que almejamos, porque a enfermidade é o remédio de que necessitamos? É esse o sentido? Muito bem, Luziane. Eu vou começar fazendo uma observação sobre o elemento central da fala do Espírito Cura d'Ars. Quando ele diz, não sei fazer milagres sem que o bom Deus o queira. Vamos precisar destacar que esse Espírito ele foi invocado para trazer a cura para uma menina, eu acredito, lá na revista Espírito, uma menina que era cega. Então, ele se manifesta e no começo da manifestação dele, ele diz, não sei fazer milagres sem que o bom Deus o queira. O elemento central da fala desse Espírito é a submissão, a humildade, no sentido de que aquele que é humilde é aquele que conhece verdadeiramente o seu tamanho, não é aquele que se diminui abaixo do que ele é, nem o que se exalta acima do que é, mas o que conhece o seu tamanho. Então ele diz, não sei fazer milagres sem que o bom Deus o queira. Ele se submete à vontade do Altíssimo na realização dos propósitos a que ele tem potenciais de realizar. E isso é muito interessante porque é a condição do espírito humilde. Mas aí tem uma outra observação a se fazer. Nós sabemos que uma pessoa tem autoridade de fala quando o seu discurso não diverge da sua conduta. Então, é muito fácil a gente olhar para alguém e dizer assim, você precisa amar, porque Jesus ensinou a amar. Você precisa perdoar, porque a lei de perdão é a lei que rege o universo. Jesus ensinou a perdoar 70 vezes, 7 vezes. Mas será que no íntimo do nosso ser, lá na alma, nós verdadeiramente vamos refletir aquilo que nós falamos? Esse Espírito, quando diz para a cega que ela deve dizer, meu Pai, cura-me. Antes disso, ele vai dizer, do fundo da alma. Do fundo da alma. Buscar no seu mais íntimo essa resignação, a aceitação à vontade do Altíssimo. Ok? Então, o primeiro destaque é a fala dele. E quando ele vai falar para a menina, ele diz, nas vossas aflições, que é o momento que a gente perde mais ou menos o controle do nosso eu, porque quando está tudo bem, está ótimo, a gente está feliz, está tranquilo, está no salto, né, em cima do poder das nossas potencialidades. Mas quando nós somos chamados efetivamente às aflições, é onde nós nos mostramos frágeis, onde nós vemos que a nossa fé não é pequena, ela é quase inexistente, onde nós vacilamos efetivamente, nós não agimos como a criancinha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a todos que estão nos assistindo e quem está na sala. Vocês são pais e mães? Sim. Se você estiver dentro de uma piscina e o seu filho estiver na borda da piscina, não importa a distância, e o seu filho visualizar, identificar você dentro da piscina, o que é que o seu filho faz, Luziane? Pula. Pula. Esse foi o sentimento que o Simão descreveu. Ele pula. Ele não quer saber se você vai sustentá-lo, segurá-lo. Ele não quer saber a distância, se você está no meio da piscina, se você vai alcançar com os braços. Porque o sentimento da criancinha é de confiança absoluta. Então, ele sabe que você vai ampará-lo. Quando Jesus nos chama, essa questão, né, deixai vir a mim as criancinhas, é aquela que vai confiar.
efetivamente no suporte do mais alto. Ou seja, dê o passo que Deus bota o chão. Então, mais ou menos assim. Então, Vianney vai dizer, nas vossas aflições, no momento em que nós estivermos necessitando do amparo, do suporte, do cuidado, volvei sempre para o céu o olhar. Olha que o texto que nós estamos estudando é bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nas aflições, se nós, olha como é simbólico, tirarmos o olhar do mundo, das coisas deste mundo, que são limitadas em si mesmas, e elevarmos o olhar para o Altíssimo, ou seja, ultrapassarmos os limites do mundo material, olha que coisa interessante. Entregarmos-nos ao alto, buscar o alto, volvendo o olhar para o céu, e dizer do fundo do coração, a mesma entrega do Vianney, a mesma entrega dele, dizer do fundo do coração, meu Pai, cura-me, mas faz que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. E aqui nós temos um dos ensinamentos da doutrina espírita, de que o mundo primitivo do espírito é o mundo espiritual. O mundo material, como o mundo secundário, ele é uma projeção da alma. Aquilo que nós carregamos da alma, nós vamos materializar no corpo. Então, Curadares vai dizer para a menina que ela busque primeiro a cura da alma, porque tendo a alma sã, ela realizará, materializará, concretizará a saúde no corpo. Onde é que nós vamos encontrar isso para acréscimo? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 28, intitulado Enfermidade, e eu vou ler um trechozinho rapidinho para não cometer o erro de diminuir a fala de Emmanuel, ele vai dizer, ninguém poderá dizer que toda a enfermidade a rigor esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito. Então, a pergunta final, quando não obtemos a cura que almejamos, é porque a enfermidade é o remédio de que necessitamos? É possível sim que seja, Luziane. É possível sim que a enfermidade seja o remédio necessário à cura da alma enferma. A limitação necessária ao mau uso do livre-arbítrio. A contenção necessária como absoluta manifestação da justiça e misericórdia de Deus para nos impedir que incorramos em equívocos novamente. Jesus vai dizer, lá em Mateus 26, capítulo 52, ele diz para um dos que estavam com ele, e aí nós vamos entender que é para todos nós, embainha a tua espada, porque é da lei, todos os que lançarem mão da espada, pela espada perecerão. A justiça de Deus, aquilo que nós fazemos, efetivamente caminha conosco até a necessidade da reparação. Excelente, Peira. Simão, a gente traz aqui uma pergunta, ainda do item 20, e por que afirma Vianney que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação? Bom, no texto em si, trabalha-se com o aspecto da físico, dentro de um conceito da expiação, dizendo que o aspecto da cegueira, vamos dizer assim, do não enxergar, seria a oportunidade redentora por atos necessários, novos, necessários à expiação de atos anteriores. Então, ele chama a atenção para esse aspecto de que a expiação, quando bem vivenciada, é como uma bem-aventurança.
é uma oportunidade para que se possa refazer, resgatar e redirecionar os caminhos na própria existência. Por outro lado, nós podemos buscar o aspecto simbólico que Jesus foi trazer. Se nós olharmos, salvo engano, o capítulo 9 do Evangelho de João, também, salvo engano, versículo 38, 39, nós veremos Jesus dizendo: eu vim para que os cegos vejam e os que dizem vejo se transformem em cegos. E um doutor da lei, então, pergunta a ele: senhor, estás a dizer que nós somos cegos, os doutores da lei? Ele diz: não. Se vós fosseis cegos, vós não teríeis pecado. Mas por dizerdes vejo, é que o pecado se instalou em vós. Mostrando ali um outro aspecto do agir sem conhecimento e do agir com conhecimento de causa. O enxergar e não fazer bom uso do enxergar, ou seja, o enxergar no sentido de conhecer, o enxergar no sentido do conhecimento, do discernimento, e enxergando, não fazendo bom uso, ou seja, conhecendo, tendo discernimento, não fazendo bom uso disso. E isso seria o transformar-se em cego, ou seja, seria não fazer o uso daquilo que poderia ser útil a eles e a muitos. E também dizendo que aqueles que estavam cegos, que ele dizia cegos, eles não responderiam pelas suas responsabilidades. Se fosseis cegos, não teríeis pecado, disse ele. Se vocês nada conhecessem, nada lhes seria cobrado. Mas por vocês dizerem vejo, é que o pecado se instala em vós, ou seja, aí sim vocês são responsáveis pelo que vocês fizerem. Então aí vem o aspecto que os Espíritos colocam da bem-aventurança na expiação. Na expiação bem vivenciada. Porque expiação não é sinônimo de punição. Muitos a têm como algo punitivo, que estou sendo punido por um erro cometido. Não. Na estrutura da lei de Deus não há punição. A expiação é um alerta mais efetivo para dizer que algo não foi bem feito. A expiação é pura e simples consequência de ato nocivo deliberado, diferente de atos nocivos culposos. Nesse caso da expiação é deliberado. Houve uma deliberação com consciência de causa. É o que Jesus disse, então, se fosseis cegos não teria pecado, mas por dizer desvejo, o pecado se instala em vós. E, ao mesmo tempo, ela é redentora, porque ela permite que a pessoa reconsidere suas ações e pratique outras, que serão ações corretivas das ações anteriores. Então, a cegueira, naquele momento, aos olhos do próprio, ela é uma bem-aventurança, uma oportunidade para que possa redimir-se. E lembrando que, mesmo no aspecto expiatório, todo o conjunto nosso encarnatório é precedido de uma, por assim dizer, negociação. Há uma escolha para as provas. Questão 258, 259, 260, até lá 267 do Livro dos Espíritos. Então, não é algo imposto, é algo necessário. E a pessoa que assim entender, ela transforma aquele aparente sofrimento, aquela cegueira externa, em uma visão interior. É o que nós percebemos na figura de Bartimeu, quando ele, não podendo enxergar, ele usa outros sentidos, ele usa a audição, porque diz o texto, saber, e ouvindo Bartimeu que Jesus passava, começou a clamar e a dizer. Então, fisicamente, ele utilizou-se de outro sentido para saber que Jesus passava. E o que ele pede a Jesus não é a visão física, quando diz que eu vejo. Ele pede a Jesus justamente a possibilidade do discernimento. Ou seja, me dê as condições para que eu possa agora discernir, porque já aprendi com a falta da visão que tive. Tanto que a passagem começa com Bartimeu sentado à beira do caminho e termina com Bartimeu seguindo a Jesus pelo caminho.
desce à beira do caminho até pelo caminho, até chegar ao pelo caminho, ele teve, então, trabalhando, vivenciando aquela não visão, aprendendo e valorizando o que lhe faltava, para dar bom uso depois, quando ele pudesse tê-la restituído. Assim, o aspecto expiatório. Se nós aprendermos bem no aspecto expiatório o seu lado educativo e não retributivo, porque a expiação não tem caráter retributivo, tem caráter puro e simples educativo, a pessoa vai valorizar muito aquilo que lhe faltou e vai fazer bom uso quando tiver de volta. Então, por isso, essa expiação ela é bem-aventurada para aquele que a entende, para aquele que a vivencia, para aquele que pode aprender com isso, aprender com a falta, para dar bom uso quando tiver de volta. Então, é algo educativo, salutar, e não punitivo e retributivo, como várias vezes assim entendem. Excelente. Luziane, eu não estou... Alguma coisa aconteceu aqui, que eu cliquei alguma coisa errada, não estou conseguindo ver os destaques. Eu ia agora apresentar 2 comentários, mas eu não consigo vê-los mais. Então, vou para a pergunta para Pera, item 20. Comenta, por gentileza, essas palavras de Vianney. Lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa da vossa condenação. Carlos, importa fazer um destaque trazendo um pedacinho da fala do Simão, e aí acrescentando uma questão que é muito pontual. Aqui no Ceará, a gente ouve com uma certa frequência que a doutrina espírita é a doutrina do masoquismo, porque o espírito adora sofrer. Então, na verdade, não é esse o condão da observação com relação ao sofrer, ao sofrimento. A expiação, como todas as palavras que o Simão colocou, é a oportunidade de que a criatura, passando pelo que tenha decidido, apreenda de si próprio todas as consequências das suas escolhas. Então, em nada é punição, ao contrário, é oportunidade, disciplina. Se a gente considerar a Terra como uma escola, é disciplina para o aprendizado que a criatura necessita na sua caminhada, no seu processo evolutivo. Mas aí nós vamos tomar da... Simão Pedro deu uma introdução, e eu acho muito gostoso, porque o povo pensa que a gente combina antes, né? Se eu pegasse aqui minhas anotações, vocês iam ver praticamente a fala do Simão Pedro antecipada. Eu digo, pronto, ele viajou até Ceará, pegou aqui, fez uma leitura dinâmica do meu material e já apresentou para a gente, já dando um gostinho de quero mais. Mesmo que não seja o foco do nosso estudo, que o nosso estudo é o Evangelho segundo o Espiritismo, não dá para estudar nenhuma das obras de forma apartada. O estudo é necessariamente sistêmico. Então, a gente voa daqui para as questões 258 a 273 de O Livro dos Espíritos, que vai tratar exatamente da escolha das provas. É um capítulo encantador, porque afasta essa ideia de que a criatura veio para sofrer. Imagine que, para reencarnar, quem já fez trabalho de conclusão de curso vai se recordar que escolheu um orientador, escolheu um tema, fez o estudo, preparou o seu material todinho. Ao longo do estudo todo de preparo do seu material, trouxe informações de livros, de literatura, de artigos, e ele prepara o seu material para apresentar a sua tese de defesa do curso. Então, imagine que para reencarnar, Carlos, nós fazemos mais ou menos isso. O Simão usou uma expressão, uma negociação. Nós vamos reencarnar, então nós vamos escolher as disciplinas desse novo ano letivo da Escola Divina. E aí eu escolho aquelas disciplinas, mas algumas delas, Carlos, elas têm necessariamente um pezinho na disciplina do semestre passado, né? É uma disciplina de dependência, eu só consigo cursar uma se eu tiver cursado a outra. E algumas a gente não conclui, fica devendo nota, né? Fica assim, se arrastando, vai para a recuperação, não consegue a recuperação, então a gente pede a oportunidade de, em algumas vezes, repetir.
Então, encarnamos, preparamos o projeto reencarnatório, escolhemos as disciplinas pelas quais nós vamos passar. E Kardec, muito curioso com relação a isso, lá na 258, ele pergunta: quando na erraticidade, ou seja, se está na erraticidade, tem a necessidade de encarnar novamente. O interregno que vai entre uma encarnação e outra. Quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Kardec pergunta. E os codificadores respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o livre-arbítrio. Manifestação da misericórdia de Deus, permitindo à criatura a escolha das provas que haverá de prepará-lo para o porvir. Vamos dizer assim, reparando os equívocos do passado e potencializando ou aumentando seus potenciais para o porvir. A criatura realiza nele próprio. Aí lá na questão 263, que a gente dá um salto, Kardec pergunta: que é o que dirige, qual é o móvel, qual a orientação que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? E os codificadores, a resposta é grande, mas eu tirei só um trechinho. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação dessas faltas e a progredir mais depressa. Eu elaborei, para o meu próprio aprendizado, 2 considerações para entender o que é o mundo de expiação e provas. Enquanto na expiação, nós vamos entender que quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Não no sentido da punição, mas no sentido do aprendizado, do alcance das escolhas. Ok? Estando em prova, o espírito faz uma pequena mudança nessa frase. Quem com o ferro fere, com o ferro sara a ferida. Há uma mudança considerável no conceito que é elaborado nessas 2 falas. Enquanto o espírito suporta o peso das suas escolhas do passado, noutro, ele utiliza-se da autoridade que já adquiriu por ter suportado, fortalecido, aprendido, amealhado novos conhecimentos para realizar a sua parte na obra da criação divina, para si mesmo e para o outro. É aí onde cabe o amar a si e amar ao outro, amar ao próximo como a si mesmo. Então, por fim, Jesus lá em Mateus capítulo 5, 28, vai dizer: portanto, se o teu olho for motivo de queda, de escândalo em algumas outras traduções, arranca. Ou seja, para a próxima encarnação, considera que aquele corpo não vai ter nele o órgão que foi motivo de queda na encarnação passada. Uma limitação. A disciplina, Emmanuel vai dizer, a disciplina nos vai trazer o hábito. Então, a disciplina para que adquiramos o hábito de bem escolher e não usar o livre-arbítrio de forma equivocada. Na sequência, Jesus vai falar também: se a tua mão for motivo de escândalo, arranca também. E aí nós pontuamos tanto arrancar o olho quanto arrancar a mão no cego Bartimeu, que quando se encontra com Jesus, Jesus pergunta: que queres que eu te faça? E o cego diz: que eu veja. Jesus diz: a tua fé te salvou. Observemos daí que verdadeiramente a doença, a cegueira, não era do corpo físico, mas da alma, e aí a fé salvou dessa limitação. E o paralítico de Cafarnaum, da mesma forma, Jesus, quando olha para aquela criatura, tomado de uma compaixão incompreensível por nós outros ainda, ele diz: levanta-te, todos os teus pecados estão perdoados. Então, nós vemos que efetivamente o que estava enfermo era a alma e não o corpo físico. Muito bom, Teira. Nós temos várias participações do público, já já nós vamos trazê-las. Mas vamos fazer mais uma pergunta para o Simão, que está no item 21. E começa com um comentário, né? Kardec inicia a nota do item 21 com as seguintes palavras: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente,
deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Como é que ele desenvolve essa tese, Simão? É a própria justiça de Deus. Não há nenhum efeito que não tenha uma causa. O que sentimos e passamos num determinado momento é efeito de situação anterior ou, ao mesmo tempo, um indicativo de situações posteriores que poderão advir se mantiver a conduta que se tem. Então, sempre é uma característica da justiça de Deus, educação. A justiça de Deus, ela é bondosa. A bondade de Deus é justa. Por isso, quando vemos no item 13, na questão número 13 do Livro dos Espíritos, a ideia dos atributos da divindade, temos uma que é a soberana justiça e bondade. Deus é soberanamente justo e bom, o que nos leva a inferir que a justiça de Deus é boa e a bondade de Deus é justa. Então, nós nunca veremos aspectos punitivos na lei de Deus e nem efeitos que não advenham de causas. E se o efeito é, aparentemente, a dor, a aflição, o sofrimento, ou aqui Kardec opta pelo termo aflição, ela tem uma causa. E aí nos coloca Kardec, que nos remete ao capítulo 5, já trabalhado aqui. As causas podem ser atuais, ou seja, criadas nessa própria existência, mas se não as encontrarmos aqui, elas existem em outras existências. Não necessariamente na última, em quaisquer das existências anteriores. É o que está no item 9, eu gosto de chamar de artigo 9, do Código Penal da Vida Futura, do capítulo 7, do livro do Céu e Inferno, quando Kardec nos coloca a solidariedade das encarnações, quando ele diz que não há uma só falta que não tenha a sua consequência, e não há só um ato meritório, nem um ato meritório que não tenha a sua recompensa. E aí ele diz que os efeitos, as consequências das faltas, elas ocorrerão na encarnação ou em outras encarnações, pois as reencarnações são solidárias entre si, porque pertencem ao mesmo espírito. Então, a legitimidade para que, numa encarnação, eu esteja desenvolvendo, reparando erros de outra, é porque sou eu nas duas. Elas são solidárias porque pertencem a mim. Eu não sou um outro ser em encarnação passada, eu continuo sendo o mesmo ser. Espera-se que melhore a cada encarnação, mas o mesmo ser. Então, por isso é que, não encontrando as justificativas, as explicações para o efeito que vivencia-se, essas causas, essas explicações estarão em outras encarnações, as que antecederam, porque são minhas, são atos que eu pratiquei e que geraram, que reverberaram para esta encarnação, ou pode até mesmo não reverberar para a primeira seguinte e reverberar para outras, e não imediatamente posterior. Porque muitos entendem que o pagamento se dá na próxima encarnação. Como se pagar algo se não se tem crédito? Então, pode ser que na outra encarnação se tenha oportunidade para angariar créditos. E aí, depois, em uma outra, lidar com aquela situação que antecedeu. Então, não é algo assim, retilíneo uniforme, é sempre espiralado o processo. E aí, sim, nós vamos reparar. Mas há um outro aspecto que nessa frase que Kardec inicia, deixa claro que quando que nós devemos buscar em encarnações anteriores a causa, quando não as encontrarmos na presente. Ou seja, as causas anteriores, elas são residuárias. Se eu não encontrar explicação na presente, eu vou buscar em outras. Não no sentido de buscar de maneira cognitiva, consciente. É de perceber que elas estão lá. Eu não preciso saber quais são. Eu não preciso saber o que eu fiz. Eu já sei que o que eu fiz não foi bom, pela consequência que eu estou agora por ela passando. Então, ela é residuária. E, infelizmente, muitos querem buscar as causas nas encarnações anteriores
porque se procurar nas anteriores dá uma sensação que não fui eu, que não foi a pessoa. E se buscar na presente, não tem dúvida que foi a pessoa. Então é mais cômodo eu dizer que o problema está lá atrás, em vez de dizer que eu sou uma pessoa de difícil trato, que eu sou uma pessoa fechada, que eu sou uma pessoa egoísta, e as consequências disso reverberam na própria encarnação. Por comodidade, a gente vai dizer, olha, é outra encarnação, ou seja, não fui eu. E o detalhe é que fui eu. Tanto fui que eu estou agora reparando, ou seja, tendo oportunidade para reparar isso. Porque não há o saneamento de uma falta, senão pela reparação. Não adianta haver o arrependimento, não adianta haver a expiação, se não houver em seguida a reparação. É o que está no artigo 16 e no artigo 17 do mesmo Código Penal da Vida Futura. A necessidade do arrependimento, da reparação e da expiação. E por um aspecto, havendo arrependimento e havendo a reparação, a expiação também é residuária. A expiação é por aquilo que sobrar. Mas a ordem natural das coisas seria arrepender, reparar, e aí residuariamente expiar. Mas a ordem usual não é essa. Como nós não arrependemos de um primeiro momento, a ordem usual acaba sendo expiar, arrepender e reparar. O ideal era arrepender, reparar e aí residuariamente expiar. Mas a gente acaba não fazendo isso e aí vem o expiar para arrepender e arrepender para poder reparar. Porque não tem como eu reparar um ato se o sentimento também não estiver reparado. Então, o ponto fundamental de qualquer pós-expiação é a reparação, é o arrependimento para gerar a reparação. E não é o arrepender porque sofreu, é o arrepender porque acordou, porque percebeu que é melhor agir de outra forma. E aí a reparação se dá. E muitas vezes não é possível reparar na própria encarnação pela não existência mais da possibilidade do fato. Então repara-se em outra, em que fatos análogos podem surgir. Não necessariamente eu repararei com a mesma pessoa, se houver uma pessoa envolvida. Eu repararei na mesma circunstância. Pode ser com pessoas diferentes. Porque se essa pessoa que eu preciso com ela reparar já evoluiu, eu nem a encontrarei. Ela já seguiu para outros caminhos bem mais sutis e elevados do que o meu. Então, eu repararei pelas circunstâncias, por situações análogas, mas com pessoas diferentes. Então, por isso que é muito educativo esse processo solidário das encarnações, das reencarnações, uma solidária à outra. E aí vem ao lado da reparação, ao lado da expiação, a oportunidade do crescimento. É um colher por semeadura já feita, ao mesmo tempo que se semeia para novas colheitas. Então, o momento presente ele é colheita e é semeadura. Então, logo está se colhendo, está se semeando novamente para as colheitas futuras. Então, não existe uma encarnação que a gente só pague e não promova. Então, toda encarnação eu estarei em condições de reparar e em condições de semear para novas colheitas à frente. É isso que, em outras palavras, Kardec desenvolve nessa nota, trazendo uma ideia não retributiva na pena de talhão, embora ele a cite, mas muito bem colocado aqui pela Pera, um outro sentido para essa pena de talhão. É você utilizar-se do mesmo mecanismo causador da dor para a reparação dela mesma. Então, é um processo natural que está dentro de uma justiça de Deus que nunca será punitiva. O dia que Deus começar a punir, ele vai, ou ele nunca foi Deus, ou ele deixou de ser. Porque a punição ela não faz parte de uma soberana justiça e bondade por uma questão muito simples, a onisciência. Se Deus me pune por atos que eu pratiquei e ele sabia que eu praticaria e não me impediu, ele não pode me punir. Porque aí Deus, estaria em curso no artigo 22 do Código Penal da Vida Futura. Porque nesse artigo 22 diz o seguinte: ninguém é responsável pelos erros alheios, a não ser que os tenha gerado pelo exemplo ou não os tenha impedido quando podia fazê-lo. E se Deus, então, sabe o que eu vou fazer e não impede, e depois me pune, ou ele não é Deus, ou
há uma incongruência nessa estrutura do entendimento da soberana justiça e bondade de Deus. Excelente, Simão. Nós temos várias perguntas e nós temos pouquíssimo tempo. Então, nós vamos pedir para a gente responder pontualmente, tanto quanto seja possível. Só destacando aqui, a Rosiane Estevanato colocou: Deus é maravilhoso, ouvi tudo de que necessitava, um conforto inestimável. Muito obrigada pela oportunidade. E nós temos esse outro comentário rapidamente, deixa eu ver se eu consigo colocar. Acho que esse aqui, não é? Deu para observar, buscar Deus é bênção. Cada momento e haverá dificuldades. Se ocultam as maiores, nas dificuldades se ocultam as maiores lições. Atitude de equilíbrio, confiança e esperança. A cura será enviada. E aí agradece, não é? Que isso é da Ciomara Soares. Muito bem, agora nós vamos para as perguntas que estão pendentes. Lu, como é que eu esqueci de ocultar isso aqui? Você consegue ocultar isso aí, Lu, por gentileza? Consigo. Temos várias aqui. Uma delas é da Noca Maria dos Santos Pera. Ela diz assim: infelizmente estou desacreditada no espiritismo. Parece que só acontece graças para quem tem dinheiro. Muito triste, achando que é tudo mentira. Poderia comentar, por gentileza, Pera? Minha irmã querida, não se deixe levar por esse descrédito, tá? Por essa falta de esperança. Recorda verdadeiramente o que Jesus falou. Nos momentos que nos achamos cansados, porque esse cansaço não é só o cansaço físico, né? Esse desacreditar, ele é um cansaço também moral. Recordemos o que Jesus nos orienta, mas também observemos o que é que nós estamos fazendo para segui-lo. Porque quando procuramos Jesus e ele nos apresenta determinadas propostas para uma modificação nossa frente a nós mesmos e frente ao outro, devemos perguntar se estamos realizando as propostas do Cristo. Porque esperar que o outro mude para me fazer feliz não faz parte dessa proposta, vamos dizer assim, de evolução individual, evolução da criatura. Vamos recordar o momento que Jesus, já depois de desencarnar, estava à beira da praia, esperando os apóstolos lá pescando, e aí eles ficam olhando assim para a praia, ficam assim achando esquisito aquilo ali, quem será, né? Começa assim a se acotovelar. Lu, eu fico imaginando a gente fofocando, né? Olhando assim, será que é ele? Aí o outro, eu acho que é, mas será que não é? E a gente fica naquela dúvida, né? E aí a gente fica naquela dúvida, mas se aproxima, e quando se aproxima de Jesus, ele pergunta, né? Pede um peixe e tal, assa ali o peixe. Quando ele parte, os apóstolos têm a certeza de que aquele era Jesus. Mas ainda assim começa um diálogo entre Jesus e Simão Pedro, e Simão assim, Pedro assim meio inquieto com as questões, se ocupa de saber o que é que vai acontecer com João. E Jesus volta-se para ele, depois de fazer umas perguntinhas bem inquietantes, né? Amas-me? Perguntou 3 vezes. Então, assim, a gente poderia perguntar, ouvir Jesus nos perguntando, será que nós verdadeiramente o amamos? Será que nós cumprimos as orientações dele? Será que nós estamos seguindo os passos dele? Nos momentos de inquietação nossa, se a gente perguntar assim, mestre, em meus passos, o que que tu farias? Nós vamos ouvir as orientações. Será que nós estamos de olhos e ouvidos abertos para ele? Aí ele se volta para Pedro e diz, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, o que eu deixo para ti, minha irmã, não te inquietes com o espiritismo, com os espíritas. Segue tu, Jesus. Busca a intimidade com ele. Marca uma consulta com o médico divino e vai lá conversar com ele. Obrigada, Pera. Simão, às 21h42, Daniel perguntou, se o espírito não regride, é um mérito sermos puros de coração, enfrentando críticas de não ser coniventes com o padrão da maledicência, mantendo o nível evolutivo da pureza que já somos? Gratidão. Todo processo evolutivo é mérito de quem por ele passa. Não há nenhuma graça divina no sentido fortuito ou concedido. A graça divina são as oportunidades que nós temos para, nelas, exercitarmos o nosso crescimento. Essa pureza de coração, é bom nós observarmos, ela é a 6ª bem-aventurança.
As bem-aventuranças, elas são escalas. Cada bem-aventurança é um degrau que eu preciso subir para alcançar o outro. Não se sai do patamar base para o segundo degrau, senão passando pelo primeiro. O primeiro é a humildade. Não se vai à resignação, que é o segundo, bem-aventurados que choram, se não tiver primeiro o degrau alcançado, ou seja, bem-aventurados os pobres pelo espírito, os humildes. Não há resignação sem humildade. Não se chega ao terceiro degrau, a mansuetude, se não houver a humildade e a resignação. Não se chega ao quarto, a justiça, se não houver a mansuetude, a resignação e a humildade. Porque a justiça deixaria de ser justa e passaria a ser justiceira. E não se chegaria ao quinto degrau da misericórdia se não houvesse justiça, se não houvesse a mansuetude, se não houvesse a resignação, se não houvesse a humildade. E depois, sim, chega-se à pureza de coração. Pureza de coração não é uma virtude que se tem imediatamente. Se o coração não for humilde, não for resignado, não for manso, não for justo, não for misericordioso, não será puro. E a consequência dessa bem-aventurança, ela é muito interessante. Verão a Deus. E quando que nós vemos Deus? Como que nós vemos Deus? E aí pensemos, como é que se encerra a prece de Cáritas? Lá no encerramento da prece diz: fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Quem são os espelhos? Somos nós. E qual imagem é refletida nesse espelho? Do Criador. Refletirá a vossa divina imagem. Então, o espelho que somos nós, a imagem refletida é de Deus. Mas só um puro de coração enxerga a divindade em cada pessoa. Quem não tem a pureza de coração enxerga só a pessoa, mas não enxerga o potencial divino que ela traz. Por isso é uma virtude lá à frente. Por isso é uma das virtudes, já é a penúltima virtude, é o penúltimo degrau para se conseguir ser pacificador, que é a sétima bem-aventurança. Não, porque percebamos que a terceira bem-aventurança é mansos e pacíficos, e a sétima é pacificador. Ninguém dá o que não tem. Se eu não trouxer a paz no terceiro degrau, eu não pacifico no sétimo. Então, o puro de coração é uma virtude que é fruto de mérito, ou seja, é fruto de um crescimento pessoal. E esse puro de coração convive, sem ser conivente, com quaisquer situações, porque ele enxerga o potencial evolutivo de todas as pessoas. Ele enxerga além do ato. Ele enxerga a possibilidade perfectível de quaisquer pessoas. Ele percebe a perfectibilidade. Então, ele consegue transcender a atitude enxergando aquele que agia. É aquela ideia dos doentes serem vistos por trás da doença. Não combater somente a doença, mas cuidar do doente. É esse enxergar. E aí, o puro de coração, ele consegue perceber tudo isso. Ele não retribui o mal, porque ele sabe que falta apenas uma oportunidade, uma instrução para aquela pessoa mudar o seu rumo de vida. A pureza de coração não é ingenuidade, por isso ela é a sexta virtude. Na escala das virtudes, ela é o sexto degrau. Então, muitas pessoas querem ser puras de coração sem ter a humildade, a resignação, a mansuetude, a justiça, a misericórdia, e aí elas passam a ser ingênuas e não puras de coração. Jesus não era ingênuo, ele tinha pureza de coração. E a gente entende essa pureza de coração quando observamos lá o capítulo 10 de Mateus, quando Jesus dá a orientação aos discípulos para que eles saíssem, e ele diz: sede prudentes como a serpente e dóceis como a pomba. Isso é pureza de coração. Dócil como a pomba sem a prudência de uma serpente é ingenuidade. A prudência de uma serpente sem a docilidade de uma pomba é astúcia. E o puro de coração, ele não é nem ingênuo nem astuto. Ele é uma pessoa madura o suficiente para enxergar além dos atos e perceber o autor e cuidar do autor. Então, por isso, convive sem ser conivente com o erro. Muito bem, excelente, Simão. Não temos mais tempo para perguntas, infelizmente. Só vou atender a uma delas rapidamente, que foi de Luciano Belo. Quem foi Vianney, cura d'Ars? João Batista Vianney. Ele foi um sacerdote francês canonizado pela Igreja Católica e foi nomeado padroeiro dos párocos em 23 de abril de 1928.
Só uma curiosidade, ele desencarnou em 4 de agosto de 1859. Desculpa, Simão. Não, é só porque a cura d'Ars não é um nome, é um título. Isso. Cura significa padre. E D'Ars é a paróquia de D'Ars. Então, ele era o padre de D'Ars. Isso. Né? Então, muitas vezes, pessoa, como se fosse um codinome ou um apelido, não, era apenas o título indicativo. Ele era o pároco da cidade de Dar. E a palavra cura, ela significa, no francês, justamente padre. Então, seria o cura d'Ars, ou seja, o pároco da diocese da paróquia, né, de Dar, da paróquia de D'Ars. Excelente, muito bom. As perguntas ficaram pendentes, serão respondidas e publicadas no nosso portal da FEB, onde você pode acessar e ver depois. Nosso próximo estudo vai trazer o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, com os temas injúrias e violências, e nas instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura. Até lá, então, uma boa semana para todos. Muito obrigado, Simão, Pera e as nossas queridas intérpretes. E Lu, obrigado. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Você que colaborou conosco, a gratidão. Você que ainda não colaborou, tem a oportunidade de colaborar com a FEB TV para que ela cumpra a sua missão, que é divulgar o bem, que é divulgar a esperança, que é divulgar o Cristo através do Espiritismo. Muito obrigado a cada um de vocês. Nós agradecemos de coração. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.